Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal de inovação. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante, né, para empreendedores e empreendedoras de todas as áreas, que é a correta abordagem em relação a plano de negócio e pitch. Bom, então vamos começar falando sobre a finalidade, né, do plano de negócios e do pitch. Muita gente acha que um plano de negócios serve apenas, né, para a obtenção de recursos, o que é já uma função extremamente importante. De qualquer forma, você tem outras duas funções muito importantes, tá? Uma delas é a comercialização de produtos e serviços, ou seja, você adequa o seu plano de negócio, você adequa o seu discurso, o seu pitch, para gerar um material, né, de vendas, de marketing, que possa, de fato, sensibilizar um potencial cliente. Para isso, você vai mudar o foco um pouco da empresa como um todo e focar mais nos produtos e serviços. A terceira função de um plano de negócio, de um pitch, é uma função que é muito esquecida e que talvez seja a principal delas, que é o planejamento e a gestão do seu negócio. Bom, e o que deve conter um plano de negócio, tá? Obviamente que nós temos inúmeros modelos de plano de negócio, tá? Por exemplo, fundos de investimento, né? Gestoras têm seus modelos de plano de negócio, algumas instituições sem fins lucrativos que apoiam o empreendedorismo e também até mesmo órgãos de fomento. Entretanto, todos eles têm em comum alguns conteúdos mínimos, né? E o que seriam esses conteúdos mínimos? Nós podemos falar na proposta de valor, né? O que a empresa se propõe a entregar, a viabilizar, a produzir e levar ao seu cliente, o histórico da empresa, com os marcos principais, os reconhecimentos que ela ganhou ao longo dessa trajetória inovadora, né? Os produtos e serviços que a sua startup está ofertando, com as suas características, as suas funcionalidades, né? A equipe que está tocando esse negócio, que está tocando essa startup, toda e qualquer pessoa que agregue valor ao negócio, mesmo que seja pontualmente, algumas horas por semana. E as redes de apoio que também, de qualquer maneira, não deixam, né, de caracterizar uma equipe externa. Bom, além disso, o mercado é essencial, você analisar o tamanho desse mercado, as suas características e tendências, a concorrência direta e indireta. É interessante comparar o seu empreendimento, tá, com os empreendimentos concorrentes, por meio de uma matriz de benchmarking, que ela vai ressaltar os principais atributos de valor, né, desse mercado. Em relação a investimentos, quanto que a empresa está captando, né? Ela está em busca de recursos, em qual montante, para aplicação em que rubricas para chegar exatamente em que lugar, né? Ou seja, esse investimento vai levar a empresa de um ponto A para um ponto B, né? A questão de finanças também é importante você já colocar os investimentos que foram realizados nesse negócio, independente de serem investimentos externos ou recursos próprios. Além disso, o histórico financeiro que a sua empresa apresenta, mesmo que ele seja muito pequeno, né, ou esteja ainda em fase bastante inicial, mas, de qualquer maneira, colocar esse histórico financeiro e colocar as projeções financeiras, que é uma coisa bastante sensível e o que deve ser feito com bastante critério e cuidado. Bom, tudo isso, na realidade, deveria constar, obviamente, dentro do seu modelo de negócios, né? Ou seja, todas essas informações fazem parte do modelo de negócio. Bom, começando aí pelo começo, como se diz, a proposta de valor, né? O que seria a proposta de valor? A proposta de valor nada mais é que uma afirmação que a empresa faz, tá? De forma que ela vá resumir
aquilo que ela está se propondo a entregar e por que essa entrega, ela de fato tem uma diferença grande em relação aos seus concorrentes. Obviamente, a proposta de valor não vai entrar em muitos detalhes, mas, de qualquer maneira, você vai fazer uma ou duas afirmações que, de fato, passem a mensagem do que o seu negócio se propõe a fazer. Bom, quando a gente fala de equipe, é muito importante que sejam destacadas quais são as funções, os vínculos, a dedicação, a formação e a experiência de cada pessoa que vai colaborar para o sucesso do empreendimento. É muito comum que os empreendedores não destaquem de forma adequada essa equipe, não detalhem a sua capacitação, a sua expertise e mais, a complementaridade entre essas expertises, o que mostra que você tem uma equipe que é robusta, que consegue atender a diversas áreas ou demandas do negócio. E como eu falei anteriormente, destacando as parcerias em inovação aberta, as redes de relacionamento que podem ser acionadas em caso de investimento ou de viabilização de um projeto de inovação. Bom, quando a gente fala em mercado, muito cuidado que temos que ter, tá? É comum demais empreendedoras, empreendedores colocarem tamanhos irreais de mercado. Por exemplo, você vai dizer que o seu mercado é gigantesco, é de tantos bilhões de dólares, porque é o mercado de peças e insumos para a indústria automobilística. Mas, na verdade, a sua startup atende apenas a um pequeno segmento dentro dessa indústria de autopeças. Ela lida com plásticos de engenharia para determinados componentes, né? Então, de repente, esse nicho, esse mercado, ele vai ser 20 ou 30 vezes menor do que todo o mercado de autopeças. Então, tem que tomar muito cuidado para mensurar adequadamente. Óbvio que nem sempre teremos as informações disponíveis, mas é importante que se detalhe o máximo possível e faça, eventualmente, alguma inferência com base em dados concretos. Bom, posicionamento, como você se posiciona, né? Como você quer ser visto pelo mercado, se existem barreiras de entrada, sejam essas barreiras tecnológicas, regulatórias, mercadológicas, ou seja, existe dificuldade para um novo entrante? Qual é a sua concorrência? A sua concorrência direta e também a sua concorrência indireta. Isso é muito importante porque as pessoas esquecem que a concorrência indireta também é importante. Você imagina sistemas de informação, inúmeros sistemas que existem, né, para pequenas, médias e grandes empresas, e me diz se, eventualmente, o Excel não vai concorrer com eles. Ah, mas o Excel é primário, o Excel não atende, né, 50% das minhas necessidades, mas as pessoas usam. As pessoas usam programas de baixo custo ou programas gratuitos que podem não fazer, por exemplo, o que seu software faz, mas atende em parte.